caros elipsianos. Essa aí foi boa, hein? Elipsianos. Beleza? Vamos começar mais um Elipse. E hoje nós estamos com convidados feras e a gente vai falar das especialidades e as novas especialidades da odontologia. Vamos tentar aprofundar em algumas. A gente sabe que é um campo grande de conhecimento. Nós não vamos conseguir falar de tudo. A gente espera conseguir trazer esses convidados mais especiais outras vezes. Convidados que o meu companheiro Elton vai apresentar agora. E antes de apresentar, lembrar. O Elton. Eu não sou YouTube, eu tenho que... fazer o curso de YouTube. Peraí, eu vou falar, cara. Fala, vai. Você precisa fazer 3 coisas antes de qualquer coisa, não é isso? 3 coisas. A primeira é assinar o canal da Univale, para você poder receber aí as notificações quando sair conteúdo novo. O segundo é dar um joinha nesse vídeo, né, para dar uma moral para a gente e para os nossos convidados. E o terceiro é compartilhar esse vídeo com a galera, porque assim você vai aumentar a nossa audiência e vai fazer com que o canal da Univale chegue em mais pessoas. Não só o canal da Univale, como as informações que a gente está falando aqui, que são informações muito legais. Agora sim, agora eu gostei. O Cláudio vai espalhar isso aqui igual fake news. Ele vai colocar lá nos grupos do Odonto, tem 1000 grupos de alunos, ele vai sair soltando vídeo. Só que aqui não tem fake news, aqui é só verdade, tá? É só igual o conceito. Mas vamos lá. Trazer aqui, eu vou deixar vocês se apresentarem melhor, e aí antes da gente começar, João, Graça e Cláudio, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, se apresentem para o pessoal, primeira vez que vocês estão no Elipse, sejam bem-vindos, e aí, fala um pouquinho de vocês, a trajetória Primeiro de as vocês. damas, pô. Pode ser, vai Graça, vai. Bom, eu sou pouco conhecida da galera, né? Recente na Univale. Brincadeira. Professora Graça, eu trabalho na Univale há bastante tempo, com muitos ex-alunos, né? Inclusive o João, um ex-aluno, né? E estou aqui porque gosto, amo esse espaço, amo estar aqui, amo lecionar. Sou dentista de profissão, fui feita professora por amor, por paixão. E já estou aqui há um bom tempo, clínico na área de dentística, na área de odontologia estética. E é um prazer estar aqui com vocês, trazendo aí alguma coisa do que a gente domina aí nessa área. Alguma pontinha, né? Um pouquinho do que a gente sabe. E é realmente um prazer, amando esse espaço, amando aí a coisa que vocês estão fazendo, bem legal. Obrigado. E aí, João? Agora sim, te censuraram, agora eu vou passar. Não, mas por favor, sempre damos primeiro, né? Bom conhecer o Elipse, bom que é um instrumento muito bacana para o curso e para a faculdade, né? A faculdade de onde eu me formei também, Graça foi minha professora, nem parece, essa jovem ser professora de um jovem como esse. Ganhou nota em dentística, João, 10! Aí formei, trabalhei como clínico geral durante muito tempo, e acabei que eu fiz o caminho um pouquinho inverso, que eu fiz um mestrado primeiro como adicional à profissão, e desse mestrado eu fui convidado a entrar na Univale. Respondi o edital e acabei entrando já aqui assim, já há 11 anos. E assim, a emoção que é de voltar para casa de onde a gente se formou. E sabemos como que é. Aí, o primeiro dia que você forma uma turma, que você está do outro lado, é assim, é uma visão, não tem como explicar, que você estava do outro, de lá sentado, e agora você está aqui de cima formando, passando conhecimento, é uma realização. E aí me descobri na docência que era uma coisa que eu não sabia que eu ia ter esse caminho na vida. Foi uma tentativa e foi frutificando. E hoje em dia trabalho mais como docente do que como profissional de consultório. Fico um pouquinho de tempo em consultório, cada vez mais aqui assim. A galera que está ouvindo no áudio já deve ter entendido que você não é de Minas, né? Não sou de Minas, não sou do Brasil. Ah, é mesmo? Sério? Você é de onde? Eu sou filho de pai e mãe portugueses, mas sou nascido em Angola, na África. Caramba! Dá pra ver pelo sotaque. Todo mundo pergunta assim, mas você é branco? Eu falo assim, não é? Existem pessoas brancas, lá se você não sabe. E aí estou aqui no Brasil desde 75, quando teve a independência de Angola. Meu pai trabalhava com celulose, aí ele veio para trabalhar na Senibra. E aí acabei ficando aqui assim, já tenho um irmão formado aqui também. Que legal. Formou 10 anos antes de mim. Então, assim, uma família já com Univale quase que toda. Acho que não foi meu aluno. Não foi. Graça de Valadares também. Sou valadarense, uai. E aí, Cláudio? Eu também não sou de Valadares, né? Aham. Eu sou
muitos não sabem, mas eu sou potiguar. Eu sou nascido em Natal, no Rio Grande do Norte. A gente se mudou para Valadares tem muitos anos, em função do meu pai, que trabalhava num banco também, e veio para Governador Valadares. Mas a gente costuma dizer que o coração é valadarense, pelo tempo que a gente já está aqui. Então, hoje a gente é mais mineiro do que potiguar, né? Mas a gente nunca esquece as raízes, é uma terra... Ser nordestino é muito bom, né? E minha trajetória dentro da odontologia é um pouco diferente da Graça e do João, né? Eu não me formei aqui na Univale, eu construí um amor pela Univale por esse tempo que eu estou aqui na Univale. Eu estou aqui no curso de odontologia já há 6 anos e há 4 anos na coordenação do curso de odontologia. Então, a gente vive Univale, a gente vive odontologia Univale 24 horas por dia, né? Foi uma opção por amar a docência. Então, hoje eu não tenho clínica particular, né? Estou terminando uma nova especialidade na odontologia, que a gente vai falar um pouquinho, né? Que virou especialidade em 2019, que é a harmonização orofacial. Mas minha vida realmente hoje é respirar odontologia, respirar Univale. Então, apesar de não ter formado aqui, o amor que vem se criando é muito grande. Eu sou formado na Federal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, em odontologia, e sou educador físico antes disso, né? Eu sou formado em Educação Física pela Federal de Viçosa, e depois da Educação Física que eu fui me interessar pela odontologia e fui apaixonando, né? Fiz mestrado também lá na Federal Fluminense, e hoje faço o DINTER, né? Que é o doutorado junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. E a odontologia é isso, né? A gente cria amor, a gente vai vivenciando a odontologia. O prazer enorme de estar nessa instituição, né? Quando a Graça diz que ela tem mais de 30 anos de Univale, né? Esperamos chegar nisso, né, João? E vamos falar um pouquinho sobre o que é odontologia, o que são novas especialidades, né? Para a gente bater esse papo legal e a gente levar coisas que às vezes as pessoas não conhecem da odontologia, né? Às vezes a odontologia ela fica muito marcada só de atendimentos clínicos, a odontologia é só dentro de clínica, a odontologia é muito mais do que isso, né? Então, vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu já fiquei curioso com um monte de coisa aqui. E o prazer do que é a odontologia. Uma curiosidade que o Cláudio, o segundo nome dele é um belo nome. O cara tem um nome bonito, né? Meu xará, Cláudio Manuel. Então você já puxou uma sardinha. Tem um diferencial para os Manuéis, né? Tem um diferencial. Nossos pais sabem botar nome. Sabem qual é o nome. Sabe, escolheram bem. O curso de odonto hoje, em número de alunos, é o maior da Univale? Hoje, em número de alunos, hoje a gente é o maior, né? Hoje tem a medicina aí também, né? Que tem 5 anos que começou a medicina. Então, a medicina já? Hoje tem 5 anos. 5 anos. Tem 5 anos a medicina, que eu lecionava, eu gravo esse tempo da medicina, porque eu lecionava na medicina antes de virar coordenador da odonto. Então, eu saí lá do curso de medicina para poder ir para a coordenação. Então, eu guardo bem esse tempo. E hoje odontologia, né? Nós temos aí cerca de 400 e poucos alunos hoje, dentro do curso de odontologia, e é um dos cursos que tem mais alunos, que mais gera movimento dentro do Univale. Quando o João estava falando, mano, eu fiz o link com o episódio que a gente teve da pesquisa, da profissão, que a gente bateu um papo com... Foi até o Franco que veio aqui conversar com a gente, com a Natália, que está na Ascog, a gente falando dessa importância da pesquisa nas profissões, né? Que acaba que a gente faz o mestrado, faz pós-graduação. Eu fiquei curioso como é isso lá no odonto, assim. Porque vocês falam muito dessa divisão, né, da clínica e da docência. Quando vocês vão fazer lá no odonto, eu quero me especializar. É uma pós-graduação mesmo? Como que é esse... igual o João fez o mestrado. Já foi no mestrado? É um mestrado normal, igual a gente faz da comunicação? O fato de você querer se especializar, igual no meu caso, por exemplo, eu sou especialista em odontologia estética e preferi fazer um mestrado na área de educação, porque foi a área que eu sentia necessidade por ser dentista e ter me tornado professora. Então, fiz o mestrado em educação, fiz a pós em docência do ensino superior aqui, pela Univale. Nós três fizemos. Então, a gente tem esse leque de opções. Você não necessariamente tem que trilhar um caminho de estricto senso dentro da área, né? Inclusive, nós temos professores no curso que fizeram o mestrado, que é daqui da Univale, né? Então, a gente tem essa elasticidade. Mas existem os mestrados específicos, com certeza. E tem uma diferença, né? A odontologia, por ser da área da saúde, ela tem essa diferença, o mestrado stricto sensu e o lato sensu, né? E tem a pós-graduação lato sensu.
Geralmente, as pós-graduações lato sensu dentro da odontologia são realmente para a gente trabalhar em especialidades que são clínicas, né? Mas a gente tem, por exemplo, também a saúde coletiva, que é uma outra pós-graduação, uma outra especialização que o cirurgião dentista também participa, junto com outros profissionais da área da saúde, que ele vai trabalhar mais relacionados a questões do SUS, a estratégia de saúde da família, junto à comunidade. E a gente tem os mestrados, né? A gente tem um mestrado que é o mestrado acadêmico, e a gente tem um mestrado que é o mestrado profissionalizante. Que, antigamente, os profissionais que realizavam um mestrado profissionalizante, eles também adquiriam um título de especialistas. Não fala antigamente, né? O meu foi. Antigamente, assim, uns 10, 15 anos Ele atrás. está cismado com antigamente, esse menino gosta. Então, assim, hoje em dia não tem isso, né? Porque se você faz mestrado profissionalizante, automaticamente você não é especialista. Então, mudou um pouquinho isso dentro da odontologia. Mas o acadêmico é aquele voltado realmente apenas para a docência, né? Que aí você dá seguimento no doutorado e pós-doutorado e assim sucessivamente. E o profissionalizante você também pode dar sequência no doutorado depois, hoje pelo perfil, né? Que aí é um mestrado que ele é um pouco mais prático do que o acadêmico. Tá? E aí o profissional... Você sai com dupla titulação. Isso, só que não sai com dupla titulação. Saía antigamente. E também no aspecto, ele não é utilizado para uma sequência de vida acadêmica. Então, se você for tentar um concurso para você ser docente numa instituição federal, por exemplo, você tem que ter um mestrado acadêmico, não um profissionalizante. Mas não é na sua especialização, você está fazendo a especialização da harmonização orofacial. Ele falou harmonização orofacial, tem que lembrar do que a gente fala. A gente viu que está na mídia. Esse é o... Mas aí tem aula prática? Tem aula prática. Você estuda a teoria e tem a aula prática. Ele tem uma carga horária de aula prática. Isso, a especialização, não só a especialização em harmonização orofacial, como todas as especializações clínicas da odontologia, ela é sempre teórico-prática. Então, você tem um aporte teórico e você tem um aporte prático. E em algumas especialidades, até o aporte prático é maior do que o teórico. Né? Porque a odontologia é muito prática, você tem que vivenciar muito a prática odontológica. Né? E aí, quando você entra na especialização, a gente já subentende que a gente já tem um conhecimento teórico da graduação que a gente já está levando lá para a pós-graduação. A própria anatomia, né? Que eu acho que vai ser a base para quase toda. E ciências básicas totais, né? Então, anatomia, bioquímica, histologia, tudo isso você já carrega da graduação. Então, na especialidade, o foco principalmente realmente é na prática. Claro que tem que ter a teoria sempre dialogando, que é muito normal importante. Sempre, quando são modulares, quase sempre as especializações em odontologia, elas quase sempre um módulo é encaixado, parte teórica e prática relacionada a essa teoria que foi dada. Dificilmente você vê um que seja só teoria e depois mais para frente eles vão ver só prática. Geralmente é uma coisa sempre encadeada com a outra. Mas aí, pode falar, Graça. Até porque, assim, esse conhecimento ele tem que ser casado mesmo. Porque você precisa dessa teoria para desenvolver a parte prática. Sim, porque qual que é a minha dúvida? Vamos lá, o dentista formou, fez a universidade, ele está lá no mercado, ele tem a clínica dele. Aí ele quer especializar lá na harmonização. Mas aí quando ele vai fazer isso, ele precisa realmente ter a especialização lato sensu? Ou existe algum curso que ele pode fazer? Não. Existe fora da academia? Existe assim, toda odontologia funciona muito assim. Quando você sai cirurgião dentista, você sai capacitado para poder fazer todo tipo de procedimento odontológico. É um clínico geral. Você é um clínico geral. O que acontece dentro da especialidade é que você vai aperfeiçoar aquele seu aprendizado. Então, hoje, por exemplo, dando um exemplo, né? A pessoa faz endodontia, faz especialidade em endodontia. O que é endodontia? Tratamento de canal. Tratamento de canal. Então, ele é um especialista... Vai sair daqui sabendo Então, ele é um especialista em tratamento de canal. Ele é um especialista em endodontia. Então, na prática clínica dele cotidiana, ele é um especialista em endodontia. Não que ele vá deixar de fazer as outras procedimentos odontológicos. Mas a especialidade dele passa a ser endodontista. Então, ele se coloca no mercado como uma pessoa de referência no tratamento de canal. Se você faz harmonização facial, como é o meu caso, hoje, que é uma nova especialidade, aí você cria uma referência em harmonização orofacial. Né? E até para questões bucomaxilo, por exemplo, é uma especialidade que é um pouco diferente. Né? Porque são procedimentos que requer hospital. Então, o cirurgião dentista não é todo cirurgião dentista que faz alguns procedimentos que o bucomaxilo faz. Né? Que são procedimentos mais complexos. Mas aí isso tudo depende da prática clínica do cirurgião dentista, depende de tudo isso. Não que ele não possa fazer, mas é prudente ele não fazer.
porque ele não adquiriu todo esse conhecimento para poder estar realizando. Uma especialidade muito bacana agora é essa, a odontologia hospitalar. Odontologia hospitalar. Está sendo uma coisa assim Principalmente bem... com o advento da Covid, tornou-se assim, patente que é necessário ter um dentista dentro de uma UTI hospitalar. Porque o benefício do atendimento odontológico ao paciente que está em UTI ou até mesmo hospitalizado é imensa. Na parte de diminuição da quantidade de contaminação que aquele paciente tem. Ele já está debilitado por causa da doença e problemas orais, por ele estar entubado, por ele estar com redução de salivação, por várias medicações que ele toma, por estar a higienização diminuída. Então, a necessidade da higienização oral e outros procedimentos que o capacitado em odontologia hospitalar procede ali dentro de uma UTI, junto com a equipe médica e farmacológica, tem tido estudos que a melhora é muito significativa, de impedir que o quadro de contaminação venha também de uma outra fonte. É só a gente pensar assim, Manuel, de uma forma prática, né? Para a gente imaginar, para quem não entende muito disso. A pessoa, quando está numa UTI, a pessoa está entubada dentro de uma UTI. Então, essa pessoa, quando está entubada dentro da UTI, ele fica com aquele respirador e, às vezes, ele fica uma semana, ele fica 2 semanas entubado. E aí, ele não tem aquela higienização bucal. A partir do momento que você faz essa higienização, se aquela pessoa tem um resto radicular, que é um pedaço de dente, por exemplo, ali, que fraturou e está só um pedacinho do dente, que é um foco de infecção grande. Ou então, ele tem um dente que está com a cavidade aberta, e aí é um foco de infecção. E aí, a atuação desse profissional, cirurgião dentista, dentro da UTI, ele vai atuar removendo esse foco de infecção, realizando a limpeza diária desse paciente, e aí ele vai evitar focos de contaminação maiores que esse paciente possa estar aspirando. Isso, porque com o tubo de respiração... Ter uma infecção bacteriana que é provocada por... Exatamente. E aí ele fica aspirando aquilo, né? Que é o respirador. E aí, se você tem essa limpeza, se você tem esse cuidado com a saúde bucal, provavelmente não, certamente você vai diminuir focos de infecção e a uma seriedade tamanha que se exigiu uma especialização. E a infecção hospitalar é uma coisa muito comum, né? Então, se você diminui a possibilidade de uma infecção... Você diminui um ponto de infecção a mais. E esse é o tipo de objeto de pesquisa que vai estar lá no stricto sensu. Então, assim, lá no stricto sensu, provavelmente é uma pesquisa que vai estudar esse tipo Poderia demonstrar, sim, que a longo prazo... E essa que eu queria assim, entender a diferença. Tipo, lá no stricto sensu vai ser uma pesquisa na área da saúde, né? Exatamente, uma pesquisa na área da saúde. Que vai embasar um novo procedimento ou uma nova forma de agir dentro da odontologia. Deixa eu te dar um exemplo da minha pesquisa de mestrado, por exemplo, para entender. A minha pesquisa de mestrado, eu estudei crianças de até 6 anos de idade, né? Que a gente viu questão de crianças desnutridas, a gente fez a comparação crianças que não estavam desnutridas e crianças desnutridas, e paralelamente a gente recolheu o material genético, para a gente observar fenotipagem, genética, né? Mutações que acontecem ali em cada uma das crianças, para poder avaliar o padrão genético de quem tinha esses polimorfismos ou não. Então, quem apresentava, eu analisei 2 componentes. Quem apresentava esse polimorfismo, se apresentava mais cáries dentárias ou não. E aí, por exemplo, nessa pesquisa eu consegui evidenciar que aquelas crianças que tinham esse polimorfismo, elas tinham mais cáries dentárias do que as crianças que não. Então, assim, é uma pesquisa que a gente faz dentro da odontologia, dentro do mestrado acadêmico. Tem que ligar, esses levantamentos. Tem que ligar a tecla SAP aí. O polimorfismo. Vou ligar a tecla SAP. Eu só sei porque a Ju é biomédica e fez o mestrado dela lá na análises clínicas. Então, o polimorfismo Google Tradutor? Então já explica. Já já dá a tradução. Polimorfismo no gênero. Meu amor, não vou te dar orgulho dessa vez. Vou pedir meu xará aqui. Então, é mais ou menos isso. Então, estuda, né? Dentro do mestrado, você estuda isso, você pesquisa odontologia e diversos outros estudos que existem. Mas então... o Elton está esperando você explicar. O que é o polimorfismo? O polimorfismo é polimorfismo genético. Só você pensa, poli significa muitos, morfo é forma. Adorei. Polimorfismo, a gente estuda o DNA, DNA ou RNA. Então, é a mudança de gene. Então, o gene não tem aquele negócio de AC, GC, GT. Então, é a mudança desse gene que acontece em alguns indivíduos e outros não. Acontece esse polimorfismo, que é a mudança dessa sequência. Genética. Né? Dessa sequência genética. E aí, se acontece esse polimorfismo, essa mudança da cadeia genética,
aí Essas pessoas evidencia têm que tem mais tendência cáries ou não. a ter cáries. É lógico que é uma pesquisa incipiente, é uma pesquisa muito nova, né? A gente até conseguiu publicar na revista Qualis A1 Internacional, por ser um estudo mais inédito, né? Mas na odontologia tem uma vasta de estudos, no mestrado, né? Estuda-se vários componentes, estuda a relação de dentística, a resina que é melhor, que é melhor empregada e diversos outros fatores. Composição, as resistências de materiais, o campo é imenso. Isso pode falar, mano. Fala. Eu ia falar assim, pra gente aproveitar que a coisa da harmonização tá hypada, né? E hypada a gente vai explicar agora. Declassado pra nós, declassado pra nós. O Manuel devolveu, É uma gíria da juventude, né? Vou mandar logo duas. Vai. Que na verdade, quando a molecada fala que tá hypada, é que tá, tipo, bombando, tá todo mundo falando sobre isso. Né? Então, aproveitar que a coisa da harmonização tá hypada e que a gente tem uma especialização aqui na Univale em harmonização orofacial, falar um pouquinho dessa especialidade, porque o que é essa harmonização, né? Por que aqui eu e o Elton conversando só como harmonização facial e por que é a harmonização orofacial. Vamos falar um pouquinho disso para a gente entender, né? E eu acho que já vou deixar aqui o convite para eles, para a gente abrir esse espaço, para a gente falar de como a odontologia é um campo muito grande, eu acho que a gente vai ter pauta para muitos elites. Se a gente for falar de especialidades, são mais de 20 especialidades. São muitas especialidades ainda. Tem para todo gosto. Tem odontologia legal. Tem Graça, você vai desvendar para a gente por que as pessoas fazem a harmonização facial errada. Explica para a gente. O que faz? Qual que é o segredo que tem? Aí tem muito a ver com estudo, com profissionalização. Porque, infelizmente, na odontologia, como em todas as áreas, existem aquelas pessoas que visam, às vezes, lucro e criam cursos de fim de semana. E esses cursos de fim de semana, né, acaba que atraem, ser um atrativo, porque permite que você vá fazer e te prometem mundos e fundos. E acaba que as pessoas, às vezes, embarcam nessa, às vezes até na boa fé, e acontecem coisas que não são o desejado. Na nossa área a harmonização orofacial, eu sei, em todas as áreas. Em todas as áreas a gente tem, um pacote infelizmente, que tá fechado, né? Infelizmente, porque isso é do ser humano, né? Não tem. Mas, por exemplo, no caso do Cláudio, que está fazendo a especialização. Então, aí são pessoas que já estão formadas, são professores que têm todo um conhecimento e aí cercam o curso de tudo isso, todo um aparato, toda uma preparação, são cargas horárias muito grandes, não é uma coisinha que vai lá no sábado ou no domingo e faz alguma coisa. Me entendam aqui, eu não estou, né, quem sou eu para criticar alguém, mas como você fez a pergunta, e a gente tem visto isso acontecer assim, né, e tem que ser falado, Graça. Às vezes a gente tem que falar, a gente está no lugar disso. Graça, se você quiser, a gente fala mal. Ô, gente, não entra nessa roubada, tá, gente? Não entra nessa roubada. Mas a questão da harmonização, quando a gente fala, não é só odontologia, né? São todas as profissões, né? A gente fala da nossa área porque é o nosso... É uma especialidade muito nova, é uma especialidade que virou a especialidade da odontologia em 2019. Então, muito recente, apenas de 2 anos para cá. Antes, pra gente falar que virou da odonto, que antes só o médico fazia. Não, a harmonização hoje, né, os procedimentos que a harmonização orofacial, né, dentro da odontologia que eu estou dizendo, realizam hoje, médicos realizam, biomédicos realizam, alguns procedimentos enfermeiros realizam. Sim. Então, isso depende de cada profissão e competências de cada profissão. Não, mas quando você fala que virou em 2019 do odonto, antes só o dentista que não podia fazer. Isso. Virou a especialidade. Não que o cirurgião dentista não pudesse fazer, mas virou especialidade em 2019. Virou tipo registrado. Exatamente. Registrado. Ele já podia fazer. O Conselho Regional de Odontologia hoje é registrado como especialidade odontológica. E só me tira uma dúvida, assim, essa harmonização, esse orofacial, o nome facial... Oral e facial. Boca e face, né? Orofacial, porque vem da odontologia, e a face. Para te pegar também, que você falou do hypado aí, tem ROF, tá? É ROF. Pronto. ROF. Quem mandou você entrar na briga? Orofacial. Né? Porra, cadê o Google aqui? Mas, assim, o grande problema, não só da odontologia, mas de todos, é exatamente o que a Graça colocou, e colocou muito bem. É a falta de preparo para poder estar realizando os procedimentos. Então, hoje, se realizam muito cursos de final de semana. Então, dando um exemplo de preenchimento labial, por exemplo.
Existem vários cursos de final de semana de preenchimento labial, onde aí você tem uma aula teórica lá pequena e você tem um dia de prática sobre preenchimento labial. E aí as pessoas saem fazendo no outro dia discriminadamente, os corajosos. E é o certificado desse cara, ele pode colocar na parede lá e falar. Não, porque é um curso de final de semana. Entendi. Né? Não Existe diferença. Não é caracterizado. Não é caracterizado. Isso. E não é caracterizado nem curso de aperfeiçoamento. Provavelmente não é reconhecido pelo CRO. Não, porque é um curso. É um curso de final de semana. É como se a gente, por exemplo, vai num congresso, você assiste uma palestra. Você e aí, assistindo aquela palestra, você vai fazer... Você faz uma capacitação de igual aprender a mexer na câmera né? para poder fazer uma filmagem. Você vai receber um Você não certificado de 20 horas, que não caracteriza nem aperfeiçoamento. Né? Então, porque a gente tem umas cargas horárias determinadas para essas coisas. Para ser especialista, você tem que ter no mínimo 360 horas, né? Para você ser especialista. Então, e aí isso acontece acontece com Botox, né, que é a toxina botulínica, que hoje é o mais tradicional que vem sendo feito assim, né, em larga escala. E a pessoa faz um curso pequeno e já vai fazer o procedimento, né? Mas isso não é só do odonto, é na classe médica, é nos biomédicos, é nos enfermeiros, é em todo mundo. Então, a gente tem que ter o cuidado e a especialização existe por causa disso, né? Porque você vai estudar, você vai ter a qualidade do aprendizado, você vai ter uma carga horária teórica, uma carga horária prática suficiente para você desempenhar bem aquilo que você está realizando. E é o que volta no que a gente estava falando anteriormente. O cirurgião dentista pode fazer tudo. Mas o que vai te dar sustentação se, infelizmente, ocorreu uma intercorrência? É você saber lidar com aquela intercorrência, ou se tiver um problema um pouquinho maior, você está resguardado, porque além da sua graduação, você estava fazendo um procedimento que você se especializou também para isso. É diferente de uma pessoa que acabou de ter a sua graduação, acabou de ser um cirurgião dentista clínico geral, e aí sai fazendo qualquer procedimento, sai fazendo um implante, sai fazendo uma cirurgia inclusive mais invasiva. O nosso CRO né? andou aí, agindo bem pesado. Por exemplo, um colega fazendo coisas de intervenção de orelha, por exemplo. Isso é importante, então, a Graça falar. Já não é a área de atuação do cirurgião. E aí o nosso conselho foi em cima. A área de atuação do cirurgião dentista... O nariz inclui. O nariz inclui? É de um ponto que a gente tem aqui em cima, que a gente chama de trigo, até aqui embaixo, né, para falar na forma mais fácil de entender, até aqui embaixo do queixo, e a gente pode atuar aqui do tragus ao tragus, que é essa curvinha que tem aqui no início da nossa orelha. Né? E aí, o que está sendo feito? Estava sendo feito com esse advento da harmonização facial, que hoje realmente está muito em voga. Cirurgiões dentistas que estavam realizando procedimentos de orelha de abano. Então, aquela orelha de abano, ele estava fazendo um procedimento que é até um procedimento muito simples. É apenas um fio que faz um procedimento, não é muito invasivo, praticamente nada invasivo. E aí você faz um procedimento que você traz a orelha para trás. E a orelha fica certinha, fica no lugar. Só que não é competência de cirurgião dentista. E vários cirurgiões dentistas estavam realizando. E aí o CRO de Minas, que é o nosso, né, que a gente até participa. Eu sou até do comitê da Câmara de Ética aqui do CRO de Valadares. E suspendeu, né? Suspendeu até um profissional aqui de Governador Valadares, suspendeu esse profissional durante 2 meses de atuação, né? E foi notificado que não pode ser realizado, mas isso é uma luta muito grande, né? São quantas clínicas, são quantos procedimentos são realizados. Então, a ética da odontologia, como assim, em todas as profissões, ela tem que prevalecer. O cirurgião dentista tem que saber até onde ele pode ir, até onde o conhecimento dele permite ele chegar. Porque a odontologia é uma profissão de 4 paredes, né? E ali vai muito cidade pequena, do caráter, né? Um consultório que a fiscalização não alcança a população, ele vê que tem uma demanda naquela população e é toda a questão do financeiro começa a gritar mais alto no ouvido dele, ele acha, né? Igual o Cláudio falou, faz um curso de 3 dias para aplicar um botox, sai bacaninha, deixar todo mundo com a testa lisinha e sai aplicando. Mas qualquer coisa que você aplica, que você injeta, que você introduz, pode ter consequências. Principalmente a partir do momento que você não tem uma formação completa como uma especialização, que não te mostra só como fazer, mas muito o que você fizer errado, a consequência que vai ter. Uma coisa, por exemplo, consequências. Nariz, né, Cláudia? Que é uma coisa seríssima. Tem as cartilagens aqui, se você pode levar uma necrose. Entendeu? Então, são coisas... A irrigação do nariz é muito pouca, né? Então, pode levar. Mas explica pra gente de maneira prática, como que faz ali? É para igualar, deixar simétrico. Mas como que é o procedimento?
da Você vai ter que harmonização. fazer a especialização. Não, eu quero que esse... Eu quero que esse... Eu Tá quero... querendo Ou então você quero- tá convidado para ir lá um dia pra gente Eu transformar. quero que realizar você uma me transformação. fala de querendo forma, curso prático, olha lá. de forma Você não quer dar um leiga. cara bonitinho. Ou eu, Como que é isso, assim? Tipo, Ou eu- tira de um lado, bota Não. do outro, é líquido que injeta, existem o que é? vários procedimentos diferentes dentro da harmonização orofacial, Aham. né? Existem procedimentos como o Botox, por exemplo, que o Botox é muito conhecido, né? O Botox é bom a gente falar que o Botox não é... O nome realmente é toxina botulínica do produto que é utilizado. O Botox é uma marca, Uhum. né? E É o o Botox... Xerox. Então, o Inclusive, Botox... Botox, meu Pix vai estar aqui. Vai estar aqui, para poder, né? pra você Uma poder propaganda pagar. do Botox, né? Vamos falar de disco, deixa eu falar de outros para ver se vem, né? O Botox, por exemplo, ele é utilizado mais para quê? Para a gente diminuir a função muscular. Uhum. Então, a gente aplica nesses... Aí você não faz isso. Aí, ó, onde a Graça está mostrando aí, que tem as rugas, né? Então, a gente aplica Que rugas, nesses menino? lugares Eu tô para a precisando, gente inclusive. né, diminuir a função Ainda muscular. mais, Elton, professor, que é Ainda mais cheio professor, de cheio de- fazer caretas. né? Exato. Dá Aí, muita ruga. a cara de bravo que a gente dá, né? Que o Manuel tem um pouquinho quando tá Eu bravo. não quero mudar isso, não. Então, a gente aplica em pontos estratégicos para a gente diminuir a função muscular. Sim. Aham. E também para outros casos de bruxismo, por exemplo, né? Que são ranger os dentes na odontologia, que tem desgaste dos dentes. Você aplica o Botox também para poder diminuir Diminuir essa a força força muscular muscular. e aí diminuir esse ranger dos dentes. Então, tem diversos tipos de possibilidades que o Botox pode ser utilizado dentro da odontologia. Quem tem um sorriso muito alto, que mostra muito da gengiva ao sorrir, a gente aplica o Botox também para poder baixar Pra um pouco descer. esse sorriso, porque a gente para a musculatura, diminui a função. Tem procedimentos, por exemplo, da gente fazer preenchimento de olheiras. Né? Pessoas que têm olheiras muito profundas, a gente faz esse preenchimento. Existe fio de PDO que você coloca para poder estimular a pele, para poder buscar o Mas aí rejuvenescimento da tudo pele. faz parte da harmonização? Tudo faz parte da harmonização. Entendi. Existem Sculptra, que é um material que a gente utiliza também para bioestimular colágeno, né? Para a gente aumentar a espessura dérmica da pele, para rejuvenescer. Só que a harmonização facial, a gente fala muito, a gente brinca muito, a gente busca muito a estética, a beleza, Uhum. né? Mas a gente tem que entender que a gente demora anos para envelhecer. E a gente não consegue rejuvenescer de um dia para o outro. Então, a harmonização facial é toda uma construção. Então, não adianta achar que a gente vai chegar no consultório de um jeito e a gente vai sair maravilhosa no outro momento. É tudo uma construção. Ou né? pior. Ou né? pior. Que às vezes tem né? pessoas que chegam com uma fotografia para você e falam assim, eu quero Isso. assim. Isso. E aí tem os exageros, tem as coisas que... Isso. E tudo é uma E aí a construção. gente vê, aquelas- nesses aquelas- casos que a gente vê essas loucuras Isso. aí É, na mídia. exato. É nesse ponto que eu ia Exatamente, chegar. Aí tem exatamente. os dois que são os mais realizados, né? Que é o nariz, né? Que muita gente faz para poder levantar a ponta do nariz. Tem o nariz muito largo e aí quer fechar um pouquinho esse nariz. Não tem muito lábio e quer realizar preenchimento labial. Mas um dos grandes problemas é exatamente perder um pouco a noção daquilo que está realizando, né? Começa a fazer um procedimento e aí vai exagerando, vai se fazendo outros procedimentos e acaba que a pessoa às vezes fica até irreconhecível. Faz a Né? desarmonização. Desarmonização. Porque Não, eu gosto de brincar não assim, tem um limite no fica procedimento. aquela pessoa que você não pode convidar para um enterro, que ela tá sempre que rindo. ela está se sentindo. É, tá travado. Esticado. Então, como Aquela- tudo outro, é assim, tudo tem que ter um limite, né? Tudo tem que ter um conhecimento. O conhecimento é muito grande, tem que se conhecer muito de pele, porque faz parte do tratamento da pele daquele paciente também. Não existe harmonização se você não tiver previamente um trabalho de pele, para depois você trabalhar outras camadas, né? Porque a gente tem pele, depois da pele a gente tem musculatura, depois da musculatura a gente tem um osso. E na odontologia, na odontologia não, né? Na nossa face, o que a gente vai perdendo mais no processo de envelhecimento é a reabsorção óssea, é perda de gordura, né, na pele, que vai acabando, a gente usa um termo meio derretendo, né? Sim. Então, tudo aquilo que estava aqui bem firme vai caindo. E ele só cai, né? Sim. E aí o trabalho da harmonização é você buscar essa Fácil, harmonização começa realmente, a essa andar simetria. plantando bananeira, tudo que aí... isso. Né? E aí volta tudo pro Lei da lugar. gravidade A implacável, galera do né? CrossFit. Mas é uma especialidade Não é? muito legal. Não Tá tem livre de problema. harmonização. Mas galera do CrossFit, por exemplo, aí é bom você falar isso, que é bem interessante. Quem vai fazer um Botox? Galera que faz CrossFit, geralmente se um Botox demora 6 meses, vai durar 4 meses, pela intensidade do exercício, por exemplo. Aham. Dura menos. Dura menos. Dura menos. Dura menos porque você faz muito Exercita exercício. o músculo, né? Aí o exercita músculo o músculo. recupera a força. Eu- A circulação sanguínea fica sempre mais ativa. Então, tudo Eu, por isso é bem exemplo, interessante. eu é bem gosto de legal. corrida, né? A corrida é uma coisa que também concorre para ser mais rápida a absorção.
A harmonização também Por isso tem que eu não vou esse tempo? fazer. Colocar um botox. É porque eu também não preciso, né? Não, você tá tudo no lugar aí, não tem rugas. Não. A harmonização também tem tempo? Prazo, assim, que ela... Sim, todo tem. procedimento ele tem um tempo, né? Existe... Porque não é cirúrgico, Aham. né? São medicamentos que se aplicam e eles têm um prazo de validade, né? É uma coisa... Mas Um aí- ou outro procedimento que às vezes que você pode utiliza. ser. Por exemplo, um nariz, você vai fazer com fio de nylon, né? Aí esse fio de nylon que você faz no nariz, ele é permanente. É. Ele vai durar até o tempo que ele continuar ali sem romper, por Calma aí, exemplo. gente, vamos com partes. Fio de nylon no nariz. Você entendeu isso aí? Como que funciona isso? É um fio próprio que a gente utiliza e ele realmente é de nylon. Mas né? pra quê? Pra fazer fio o... de Não é nylon. igual aquele de levantar a soltar pipa, pontinha. não, né? Para levantar, por exemplo, a ponta do nariz. Narizinho de Xuxa, assim, ó. Ah, pra Ah, deixar Aí pra coloca cima. por dentro da pele. Aí você coloca aqui, por exemplo, você passa aqui, a gente tem essa região aqui no meio do nariz que a gente chama de columela, por exemplo. Então a gente passa um fio aqui entre a columela para poder esse nariz subir um pouquinho. É uma das intervenções que Uma pode das ser realizada. intervenções. É doido aquela galera que faz modificação no corpo, né? Tava vendo um rapaz lá, já ouviu falar, não sei se já ouviu falar, que Foi, chama é que- Diabão. Parece um lagarto aqui. Não, Colocou, ele injetou ele no- mesmo nos botou olhos, o é. nariz assim. É todo, meio cara. estranho essas partes. Não consigo muito entender porque estranho. alguém faz É, isso. a gente estava falando antes, aí você começa o dimorfismo, que aí você começa a não se identificar e a querer se modificar a um ponto que Mas- perde o nível do É que o que o Cláudio mentalmente comentou aqui com relação aceitável, à né? harmonização, né? Exato. É isso, as pessoas começam a fazer e vão fazendo, e o lábio, que era simpático, vai ficando uma coisa... Perde E mesmo isso, um profissional perde- capacitado, às vezes, também A gente acaba tem vários perdendo exemplos de atrizes aí É. que exageram muito, né? Mas e, esse- e todos esses procedimentos, né? Esse procedimento de dar uma empinadinha no nariz, do botox na testa, no olhozinho de negócio Preenchimento de galinha aqui, olheira, de mandíbula. tudo isso o especialista vai aprender numa pós como a nossa aqui da Univale. Aprende tudo. Ele sai capacitado para poder estar fazendo tudo. tudo. Qual a carga horária, Cláudio? A carga horária hoje do curso daqui é 760 Nossa. horas. Isso seria o quê em ano? 18 meses. 18 São 18 É meses. uma, Tá vendo? uma É pós muito longa. tempo. É uma pós longa. E quando você faz, igual você está estudando a especialização Deixa da... eu só te Vai, falar um vai. ponto que é interessante, que você falou em relação ao tempo, porque tem que ficar muito claro que o tempo é diferente para cada um. Aham. Por isso que eu dei o exemplo do Botox pro Pro Manuel CrossFit. aqui, que faz muita atividade física, ele pedala Só muito, finge, eu só sei. finge. Ele finge que faz. Só filma. Porque todos os procedimentos são assim. Depende que cada pessoa é uma pessoa diferente. Senti um bullying aí. O importante é a foto, gente. Senti um bullying. Ele só vai lá suja de lama, tira a foto e volta pra casa. Depende do organismo, da alimentação da pessoa, do que a pessoa pratica de atividade física ou não. Então, é muito, né? Não é uma coisa exata. A gente não pode levar como uma conta exata. Apliquei um produto, vai durar 12 meses. A gente nunca pode falar isso, né? Mas aí é tranquilo, o Cláudio, quando, assim, deu prazo, obviamente, de começar esse derretimento, né, de novo, a pessoa voltar lá e Não, aplicar claro. de novo. Faz então novamente. É super Sim. tranquilo. O Esse Botox você pode procedimento- aplicar, por exemplo, de 6 em 6 meses. Né? Você pode ir aplicando o Botox mais vezes. Todos os Que produtos aí que são seria uma utilizados... aplicação de manutenção, né? De Isso. manutenção. E as pessoas podem começar mais jovens também, né? Então, a pessoa com 30, 40 anos já pode Já começar. tá No na caso, hora. né? A fazer Nosso pra essa caso, né? prevenção. Já tô- Quem A cuida da graça pele... não precisa. Eu já tô com Nossa, 29. cara. Quando eu chegar nos 30, eu já posso começar a fazer. Eu já tô com 29. Tô Em quase cada nos perna, 30. né, jovem? Quem Só que eu pago começa, INSS. quem começa a cuidar da pele, por exemplo, mais cedo, começa a cuidar de tudo isso mais cedo, usa um protetor bom, faz procedimentos simples para poder já ter esse cuidado, a chance dela ter, né, uma chegada na Melhor idade. na melhor idade, eu estava procurando a melhor palavra. Na melhor idade, vai estar com a pele muito mais firme, mais rejuvenescida, muito mais bem cuidada, né? Então, isso tudo depende. Se o Aqui, Bob eu- tivesse aqui, a gente ia... Mas é bem perder uma interessante, piada. é bem legal. É uma especialidade muito bacana dentro da odontologia hoje. É hora da dica agora, né? Para quem quer procurar uma clínica. Né? Então, para não cair nessas roubadas, qual que é a preocupação que quem quer fazer um procedimento tem que ter, né? Boa. Como que ele vai saber se aquela clínica, aquele dentista é realmente qualificado para fazer aqueles procedimentos? O primeiro de tudo é procurar saber se realmente ele é capacitado para aquilo, né? Saber se ele tem uma especialidade, se ele realmente fez uma especialização para estar Porque, executando na esses verdade, assim, o procedimentos. grande problema nosso hoje, e que deve ser de vocês também, é as mídias, as redes sociais. Perfeito. Aquilo Eu é ia muito perguntar sobre isso manipulável. também. Perfeito. A gente tem não só na harmonização, mas a gente tem, por exemplo, na minha área, a dentística, Na a prótese gente vê também. fotos Photoshop.
total. As pessoas colocam ali e aí vendem essa imagem. E só coloca Então, o que deu E certo. só, isso eu queria dizer, exato. só fotos do Né? sucesso. Mas do insucesso ninguém até coloca, onde né? pode ir? Porque eu sei, por exemplo, já dei palestra lá na psicologia que existe lá no conselho falando o que você pode vender. Não, o nosso Conselho Regional, ele tem, né, e o federal tem trabalhado muito em cima, mas o mundo é muito vasto, né? Até que você tenha uma denúncia, mas quando chega isso, a pessoa vai até, em cima, até mesmo né? dentro do que é permitido, gera também uma expectativa no cliente. Diferente, Até pela muito própria função alta. da propaganda, Não, né? Aí tá. assim, a gente tem que fazer uma autocrítica da nossa Sim. área, né? Mas é porque eles têm no código lá, por exemplo, eu sou dentista, eu vou lá no meu Instagram e coloco harmonização facial, R$500, 3 sessões. Isso não pode. Não Isso pode. pode. Não. Isso eticamente ele não pode colocar. Não, Ah, isso pode. é... Valores não. Ele não pode, se o cara advogado também atender- não pode. Ele não né? pode, Mas, ele ó, não pode oferecer como Mas um brinde, por exemplo. Ele Aham. não pode estar fazendo isso eticamente. Isso E vai agora eu contra a vou e legislação. volto. A própria mídia que te leva para frente, ela pode puxar seu tapete. Aham. Porque uma pessoa que vai no fulano, do Dr. X, né? Dr. Ray, E aí- Ray. vai e tem um procedimento desastroso. Aquela pessoa dá conta de divulgar aquilo de alguma forma. Então, e isso é um prato cheio para a imprensa. É, hoje, né? não, Quer dizer, é na isso. realidade, os erros médicos, odontológicos, principalmente esses mais drásticos, assim, hoje é pauta certa, né? Principalmente, né, a gente viu há pouco tempo, posso falar aqui de outro lugar? Pode. Assim, Pode, né? claro. Por exemplo, no Fantástico, há pouco tempo saiu, né, de cirurgiões dentistas que estavam realizando de forma imprudente a harmonização orofacial e foi muito mostrado na mídia, lá no Fantástico fizeram uma reportagem muito grande sobre isso, né? Só que eu penso, né, que a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo das coisas. Geralmente, hoje, pela harmonização, ela está muito em voga, muito em alta, né? Pegam-se essas questões que não deram tanto certo, né? E aí tenta mostrar para poder Dá-se mais denegrir. destaque a isso Dá-se do que destaque do que aqueles muitos cirurgiões dentistas que hoje estão estudando bastante, estão fazendo especialização e que estão fazendo belíssimos trabalhos, né? E acabam sendo prejudicados por essas situações de esses profissionais que muitas vezes não estão tão preparados e acabam fazendo. Mas é por isso que eu sempre falo que não é só da odontologia. Profissionais Sim. médicos todas as áreas. também cometem erros. A gente teve agora, recentemente, um profissional médico que saiu também no próprio Fantástico, que estava fazendo renomado, né? Tinha feito até com Ivo Pitangui, cirurgia plástica, e ele diversos narizes de pacientes, que teve necrose, que ele deixou o nariz irreconhecível. Então, isso não depende da profissão. pessoas. Né? Sim. Depende dos profissionais. Pessoas. Então, o profissional ele tem que ter responsabilidade e os conselhos regionais estão aí, né, para poder lutar contra esses profissionais que não estão fazendo e atuando de forma Mas eu correta. sou só uma dúvida. Eu sou profissional da comunicação e eu vou atender o dentista. Tem lá falando o que ele pode fazer? Tipo assim, o que eu posso colocar, o que eu não posso falar? Pelo Tem isso na conselho, lei, no tem, conselho no mesmo? código. Tem, ética tem, nos códigos de ética. código de ética No tem. código de ética. E Olha, para você pode- ser especialista, você como especialista, você tem que registrar sua especialidade também no Fica Conselho Regional. aqui uma Entendi. sugestão para vocês. Reconhecida É pelo chamarem o MEC e professor tudo mais. Denis, que trabalha com essa parte da odontologia odontologia legal. É legal. riquíssimo. Que É uma legal. coisa muito interessante. De repente, né, trabalhar ele com outros profissionais aí da área do direito, que seja, dá um bate-papo É porque bacana. várias áreas têm no código de ética, tem Sim. essas limitações do que a publicidade pode trabalhar e o que não pode. Sim, Quando eu a vou tecnologia também tem sido atualizado sempre igual você estava falando, com a entrada das mídias sociais, cada vez mais de internet, de Instagram e tudo mais, os conselhos têm se atualizado também no que pode ser colocado ou não colocado, de que forma pode ser colocado. Sim. Pode falar. E Paulo. muitas vezes não é falha do conselho, tá? É bom a gente deixar isso bem claro, né? Porque as denúncias, para você poder a Câmara de Ética do CRO atuar, tem que chegar uma denúncia. Aham. Então, a denúncia chegando, aí se instaurado todo um procedimento que aí vai analisar a conduta desse cirurgião Aham. dentista e aí vai ter um inquérito, né? Para poder É porque não sentar é um junto com órgão esses fiscalizador, né? Na Exatamente. verdade, Uhum. se alguém denuncia, É denúncia regulador, para ele poder né? agir. Ah, Regulador. regulador, não é exatamente. fiscalizador. então. Exatamente. E aí uma última dúvida, a gente tem que ir, porque senão a gente fica Nossa, falando aqui o podíamos tempo ficar inteiro. aqui, né? Quando você está fazendo a especialização agora, né? Ou as outras especializações também que vocês já fizeram, existe uma coisa na ética de você ver a pessoa se transformando e você chamar ela no cantinho e falar assim, calma, ou não?
Tipo assim, é indicado isso ao dentista? Tipo assim, de você ver e falar assim, opa, Posso peraí, falar dá da uma minha área, segurada, por exemplo, claro. a odontologia estética. Clareamento. Clareamento é uma coisa que teve um tempo áureo. Sim. Eu fiz, Todo inclusive. mundo queria chegar com o dente da cor daquele papel branco. Ou já chegava com a foto da fulana. Aí faziam uns procedimentos invasivos chamados facetas para poder ficar. Então, assim, eu acho que cabe muito também ao profissional. Eu particularmente penso, olha, eu faço até aqui, daqui para lá, agora eu não posso dizer a você que você está errado. Entendi. Eu posso falar para você que meu limite é esse. Aí, a partir daí, você vai procurar outra pessoa. É o que eu falei, a vontade, até onde o paciente ele está satisfeito com ele, ou ele está se aceitando, ou ele está com aquela referência, igual a Graça falou, no artista que tem o dente ultra branco, ou o rosto ultra harmonizado, e ele quer ser assim. Porque ele acha que o legal é aquilo, aquela pessoa cresceu por ser daquele jeito, né? Que ele, por ter um narizinho um pouquinho mais feio, a boca, o dente não tão claro, não tão branco. E aí cabe ao profissional alertar, mas muitas vezes acontece, ele alerta, mas a pessoa está tão imbuída daquela vontade que ela acaba achando, às vezes, alguém que não tem a ética e acaba fazendo. Não dá para falar assim pro paciente, eu vou te recomendar um amigo meu que é especialista nisso que você está precisando e mandar ele pro psicólogo. Não. É porque aparece uma galera com os dentes bem fininhos, né, desse da faceta que assim, é impressionante, acaba com o próprio dente para colocar... Eu não sei, tinha um programa numa TV americana, esses programas que a gente chamava The Little Swan, que pegava uma mulher esquisita e transformava. O dentista era o mesmo, porque o sorriso das misses era um só. Você não via, parecia que era um modelinho que ele colocava, uma dentadurinha, que era todo mundo do mesmo jeito. Então, assim, acaba que... os limites, né? Acho que é sempre os limites do parte do paciente, do profissional. E cada dente tem sua anatomia própria, tudo, né? Então... É complicado. Você tem que saber o seu limite. Porque para você fazer a harmonização, você tem que olhar para o rosto da pessoa e entender como ele ficará harmonizado. Em cima disso, é uma coisa nós importante. não somos harmônicos. Se você pegar um lado direito... A gente tem isso muito numa parte da odontologia. Uma coisa importante Porque você parte a pessoa... E até mesmo pelo seu dia a dia, né? Todos nós temos isso. Pelo menos 90% da população tem. Você sempre, Manuel, dorme de um lado. Então, você sempre dorme com o rosto Você no tá lado. falando assim, parece que você dorme comigo, né? Ele tá falando que as pessoas são assim, gente. Juliana me contou. As pessoas são assim, só de vez em quando. Mas as pessoas geralmente dormem com o rosto de um lado. Então, se você tá ali todos os dias com o seu rosto deitado daquele lado, consequentemente, a reação que você vai... Toda ação gera uma reação. Então, aquela reação que tá agindo ali todos os dias no seu rosto, consequentemente, ela já vai ter um reflexo na sua relação de um rosto de um lado e de um rosto do outro, né? Doideira. Então, tem essa relação, né? Então, tudo isso, dentro do limite, quando você olha a pessoa, você precisa disso. Dentro da harmonização orofacial, a gente tem que se preocupar mais com o que a pessoa quer, né? É o que ela quer, o que é que vai trazer para ela resolução daquele problema que ela está sentindo. Só que a gente tem a nossa responsabilidade. Então, muitas das vezes, aquilo que ela quer não é o que pode ser realizado, né? Então, aí a gente tem que saber o nosso limite, é o que a Graça falou. Dentro disso que você quer, eu não posso te oferecer, porque eu não posso fazer, porque não vai ficar legal. Então, o que eu posso te oferecer é isso aqui. Aí você mostra outras possibilidades. Entendi. Né? Mas aí é o limite, é a questão de você saber respeitar isso e aliado ao conhecimento e tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. A gente tem que ter esse discernimento. Vontade a gente tem, sabe? Eu falo assim, minha filha, acorda, não vai... Você está desarmonizando. Não, isso. Mas... Não, a gente tem que ter esse discernimento, sabe? E uma coisa boa para desmistificar também que você falou, questão, por exemplo, nós não somos iguais por natureza, simétricos por natureza. Também tirar um pouco esse mito de que a harmonização é só para trazer o excesso de beleza, de levantar nariz, de lábios, não. Você pode, por exemplo, um paciente que tem algum problema, alguma deformidade, que cause uma falta de simetria. No consultório nós temos uma paciente que está em tratamento aqui em Valadares, ela tem uma falta de simetria por causa de questão de paralisia muscular, uma leve paralisia, e a harmonização com a aplicação de botox, equilibrando essa face dela, está conseguindo trazer um conforto visual, uma melhora da autoestima dela,
sem ficar preocupado tanto com o trazer uma beleza ou um padrão para ela. Não é meramente estético. Isso, tá trazendo a saúde, inclusive até a saúde mental para ela poder se olhar no espelho. Você E está falando paralisia do caso de do Bell's. bruxismo, por exemplo. Isso, Não é bruxismo. estético, É. eu estou resolvendo É outras funcional, questões. é funcional. Funciona. Paralisia de Bell's, por exemplo, quando a pessoa tem paralisia facial, né? Então, geralmente dá de um lado a paralisia facial. Então, você pode estar utilizando o Botox para Legal. poder estar paralisando o outro lado, por exemplo, e você está dando esse retorno de autoestima para a pessoa, um na equilíbrio, estética da pessoa, né, facial da pessoa, enquanto passa essa questão da paralisia, né? Porque muitas das vezes as pessoas voltam totalmente quando tem uma paralisia, mas outros ficam com algumas sequelas. Uhum. Então, como é que a gente pode fazer para equilibrar esse rosto, né? Trabalhar no lado paralisado não tem jeito, porque você não tem como reativar esse lado. Mas você consegue trabalhar no outro lado que tem funcionalidade, você paralisar alguma musculatura para você criar essa simetria e trazer mais conforto, mais autoestima, né? E O Dom é etc. the best. É, porque a galera fica muito, muito bem preconceito, bacana. né, em cima do Quem conceito. quiser, gente, saber sobre a pós, a turma da odontologia que vai acompanhar o problema, quem quiser saber sobre essa pós, quais são as formas de conhecer sobre a pós? A pós-graduação e harmonização. Deixa eu falar, então, incluindo mais, que a gente não pode falar só da harmonização facial, não, porque na Univale hoje a gente tem outras pós-graduações. Então, hoje a gente tem a pós-graduação de harmonização orofacial, de prótese dentária, de endodontia e de ortodontia. Então, são 4 especialidades que estão ativas hoje dentro da nossa escola. E aí eles podem estar procurando a secretaria, né, da nossa instituição, secretaria acadêmica, ou pode estar ligando para a própria graduação do curso de odontologia, que a gente direciona a esses coordenadores da Tá no pós-graduação. site. Dentro do Tá no É, site vamos colocar também, o link aqui, Né? na no descrição. site Aí coloca também na da descrição o Univale. telefone, tem no site da Univale todas as informações também que ele pode entrar e todos os procedimentos que ele tem que realizar. E pode estar, tem o telefone da coordenação que a gente passa, que ele manda direto para o coordenador da pós-graduação, que vai dar um atendimento diferenciado para que esse aluno venha. A oferta é fazer. semestral? A oferta depende do Final período do que está curso, sendo ofertado, né? Então, a harmonização orofacial hoje está com 2 turmas, por exemplo. Uma outra turma começou há 3 meses atrás, então só vai ser ofertada agora um pouco mais para frente. A endodontia também está com 2 turmas, a ortodontia vai oferecer uma a partir de março do ano que vem, né? E a prótese dentária começou agora tem 2 meses. Isso. E Então, já avisando também que começar a montar a uma próxima outra turma. para o semestre que vem. É. Então, eles pegam essa informação, a gente pega o nome deles e mantém E na sempre oferta essa procura conversa. também a pessoa, né? Exatamente. Legal. E para quem tem vontade de fazer a pós, não fez a odontologia, tem que fazer. Então, o vestibular também está aberto. Tá. Vestibular tá aberto. Nosso Vestibular curso de tá aberto. odontologia está aí de portas Olha abertas. que os professores simpáticos. Quem não quiser fazer comunicação ou design, É. odontologia pra ótima odontologia. escolha. Eu aconselho até fazer odontologia primeiro e aí depois faz o design. O negócio pra poder pensar. Design de dentes. Design, esse existe. Mas aqui, o nosso curso ele tá de portas abertas, mano. O nosso curso aqui é um curso, né? A Graça tá aqui há 30 anos já. Olha, você Pode falar vê, mais. essa pessoa. Eu gosto de enfatizar isso para poder mostrar, né, a qualidade do nosso curso. É uma professora, ela está aqui sempre se especializando, assim como todos os nossos professores. Então, é um corpo docente que ele é assim muito massivo em termos de conhecimento, em termos de qualidade, muito engajado no ensino. E nós temos uma infraestrutura muito boa aqui dentro do curso da Univale. Somos referência, mais de 40 anos no mercado, 45 anos, mais de 45 anos que nós estamos aí. E sempre atualizando, sempre tentando trazer o melhor para a odontologia. E tem algum contato de vocês que vocês querem deixar? Rede social, pessoal de vocês? Vocês fazem algum trabalho? Fazemos. A gente tem o da... A gente tem o nosso pessoal, né? Que o meu é arroba mesmo que fala, né? arroba, Tá vendo? Odontólogo não sabe dessas coisas não, tá vendo? Arroba Cláudio MC Machado, né? Que é o meu pessoal. Só que a gente também tem o da odontologia, que é arroba odontologia Univale. Temos de projetos também, né? Arroba projetos odontologia Univale. E tem o nosso site também, que tem todas as informações do curso de odontologia. E o telefonezinho que você vai deixar aí embaixo, tá da tudo coordenação aqui embaixo, do nosso Instagram, curso. vai estar tudo. Responsabilidade do Gustavo, o né? Gustavo Que tá aqui. Isso. E tem um e-mail, né? Tá vendo como é que é? odontologia@univale.br, que podem mandar um e-mail também, que assim que a gente receber, a gente vai estar respondendo. Se quiser agendar uma visita para vir conhecer o nosso espaço também, Não, a gente não tá vou aqui falar o totalmente meu, porque senão vai Falta bombar, colocar o vou ter muitos QR seguidores. Falta colocar o QR Code pra me sentir um carnal aqui assim. Careca do carnal já sou, né? Só falta ter um QR Code aí do lado pra direcionar. Manuel, antes Vou da fazer gente- um
mistério aí. Mas a gente vai, antes da Dá gente o seu terminar... Instagram. Não, O dela é @graça. @graça. Não é Não? arroba É graça. arroba? Não. M. Gracaoli, tá vendo? Gracaoli. Não, Arroba Gracaoli. Gracaoli. Antes da gente encerrar, deixar os nossos também aqui embaixo, meu e do Manuel, se você quiser seguir a gente, porque a gente fala muito do Elipse, a gente posta quando vai ter gravação nova. Graça, você tá tão posicionada, parecendo uma cantora. Encerra aí o Elipse hoje, dando uma palhinha Meu da Deus, sua olha, voz. Antes dela encantada. encerrar, Eu falei que faltava o Deixa eu- violão. Antes dela encerrar, deixa eu só agradecer, porque no início a gente não agradeceu. Isso, Agradecer muito ao isso. Manuel, ao Elton, né, a toda a equipe da TV Univale, da Rádio Univale, por esse momento. Eu acho que é um momento muito bacana, uma iniciativa inovadora, né, e eu acho que a gente quer, né, estar muito aqui presente ainda, discutindo um pouco, falando da odontologia, dessa forma descontraída, né, e bem bacana que vocês estão nos proporcionando. O Alexandre agradeceu e eu acabei de lembrar que a gente perdeu o prazo do Prêmio Inovação. Então, joinha pra nós. Parabéns pra perdeu. você. Parabéns pra você também. Era prêmio garantido, hein? Perdeu. Prêmio garantido. Não, Graça. olha, é um prazer, galera, estar com vocês, né? Galera é bem antiga. Só que ela vai dar uma da minha palhinha época. cantando. Não, ela você tem- vai ter que... A Graça, Tem gente, cantar. A Graça, Mas, não sei se o Manuel e o Elton sabem, mas a Graça é a nossa artista. A líder principal. da Unibanda. Isso, líder da Unibanda. Ela que, nos encontros da odontologia, Olha, eu acho que ela todo pega o mundo- violãozinho dela lá, Todo dá um mundo show tá que vocês têm que querendo, ver. tá todo mundo querendo passar de ano, nota Não. 10. todo Não, mundo mas tem que dar uma palhinha. Uma palhinha, Não, tostãozinho? de jeito não, tem que ter um violão, meu filho. Ah, Você então acha que o vamos cachê lá, é alto? Você faz um Lá- podcast com a Unibanda. Lá- depois, cachê então. alto. Lá no @mgracaoli. Ela vai colocar. Vai ter. Tá, Vai ter um tá? videozinho com a cantoria. Não, Certo, eu então, que- pessoal? Olha, um elipse top, um ambiente, gente, venham para cá, venham dar entrevista, porque aqui é muito agradável. A gente chega assim como preocupada de nome, mas a turma é muito boa. O nome, por favor, por que o nome elipse? Porque a gente fez o Por Trás da Mudança, explicando por que a gente tinha pensado nas marcas e tal. E aí a gente fala muito, né? O Manuel faz a defesa do conceito belamente. Quem não assistiu, não vou falar para colocar o link, procura aí o Por Trás da Mudança. Porque um dos conceitos principais é que a gente abriu a elipse, né? A Univale tinha uma elipse fechada e a gente abriu ela para a marca, né? comunidade. Então, e pronto, tal. venham para a elipse aberta, e aí a gente. Justamente ela está aberta para todos. Para todos, essa é a isso ideia. aí, Então, isso aí. o Muito elipse obrigada, está em gente. todas Foi as logos. muito então, agradável, muito obrigado por mesmo. vocês terem Estou me aceito o sentindo meio convite, Jovem tá Pan aqui. aqui. Obrigado, gente. Adorei. Valeu. E até Valeu, o gente. próximo elipse. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Cruz, tchau. Isso.